A Petrobras informou na última sexta-feira, dia 11, que vai aumentar o preço do gás liquefeito de petróleo, o GLP, ou o tradicional gás de cozinha, nas distribuidoras em 0,19 centavos o quilo, passando o preço nas refinarias para R$ 3,40 por quilo. Mais um aumento para que o trabalhador se desespere, né? Só que para o consumidor final, esse preço, gente, está chegando a R$ 100, o que é realmente uma dentada violenta no orçamento do trabalhador. Mas por qual motivo o gás vai aumentar mais uma vez? E quanto esse aumento vai comprometer na renda das famílias? A gente vai saber agora no Explica Pra Gente, que está no ar. Muito bem, o Explica Pra Gente de hoje está recebendo aqui o nosso professor economista, inclusive com a Maria Maciel, que já está com o professor Francisco Rosário para explicar para a gente. Maria, você também é uma excelente economista e dona de casa, então eu sei disso, eu conheço você muito bem. Conta aí para a gente, então, o que a gente pode fazer para tentar, professor, o que é que a gente pode fazer para tentar diminuir esse prejuízo do orçamento no final do mês? Boa tarde. Olha, Wilson, economista não, viu? Mas eu aprendi muita coisa e a gente vai tentando. Agora, não tem muito o que fazer, não. Esse aumento realmente vai pesar e muito no bolso do consumidor. Agora, quem pode explicar para a gente, primeiramente, é o professor Rosário, Chico Rosário, por que desse aumento, né? O último foi em abril, mês de maio não teve, só que dessa vez, quase R$ 15 aí de diferença. É verdade, a Petrobras tem... Primeiro, boa tarde. Boa tarde, pessoal, boa tarde, Wilson. E uma brincadeira aqui que as donas de casa realmente hoje em dia, aliás, todo assalariado brasileiro hoje é um economista em potencial, não precisa nem fazer curso de economia, porque você conseguir pagar 10% do seu salário no bujão de gás, que é mais ou menos o que está acontecendo, e ainda sobreviver com salário mínimo, é realmente uma façanha, né? O que está acontecendo hoje com a Petrobras, isso vem acontecendo desde 2017, é que a definição de preço da Petrobras antes era mais voltada para acomodar anseios sociais, hoje é acomodar os anseios do mercado, afinal a Petrobras é uma empresa privada. E aí, de 2017 para cá, toda a definição de preço é de acordo com os preços internacionais de petróleo. E, como a gente já tem noticiado, há uma pressão internacional muito forte nos preços das commodities, e o petróleo é uma commodity. E o gás liquefeito, ou o gás de cozinha, né, o gás, mesmo o gás encanado que a gente chega e recebe em casa, ele é um derivado do petróleo. Quando se extrai petróleo, se extrai o gás, e ele é um preço atrelado ao preço do petróleo. Como a Petrobras está livre para definir seus preços de acordo com as oscilações internacionais, e lá fora o preço está só subindo, além do dólar, além desse preço internacional ser em dólar, e o dólar também tem subido muito ultimamente, a gente está vendo aí esses repasses de preço diretamente para o consumidor, né? Agora, o que fazer? A gente sabe que existe uma variação do mercado entre R$90 a R$100. O melhor a alternativa é pesquisar, já que ficar sem comprar não dá, que é um item essencial, senão não tem como cozinhar, não tem como fazer nada. É difícil, realmente. A pesquisa faz parte, mas o problema do gás também a logística, né? Então, bairros mais afastados do centro de distribuição que tenha um gás, que seja um estoque maior, tal, ele vai, obviamente, cobrar mais, porque é mais difícil de entregar. Então, o consumidor, infelizmente, cuidar do seu fogão. Eu mesmo já fiz ajustes nos vazamentos para evitar qualquer tipo de desperdício, né? Porque realmente o preço do gás é preço de mercado, e no Brasil a gente tem muito pouco o que fazer para segurar esses preços, dado a atual política de preço da Petrobras. E o pior é que uma família, por exemplo, com 5 pessoas, um botijão de gás dura aí em torno de 40 dias no máximo. E uma coisa que acontecia antigamente, da pessoa ter um botijão reserva, hoje ninguém tem mais, porque não sobra dinheiro, né, para ter. Então acabou, assim que acabar, compra outro.
Botijão de gás é reserva de valor, igual ouro, né? Botijão de gás é para ter 2, você precisa uma poupança. É verdade, as famílias não estão conseguindo se equilibrar do ponto de vista do orçamento com esses aumentos em todo alimento, o gás, energia elétrica, então todos esses preços. E o que é que está acontecendo muito? Algumas famílias estão, infelizmente, entrando em alternativas para cozinhar, como o fogão a lenha, né? Quem pode. Mas isso não é o ideal, porque é extremamente inseguro. O ideal é fogão a gás. Mas você organizar seu orçamento de modo que você tem que cortar em outros supérfluos para poder manter nos itens básicos de sobrevivência. Infelizmente, nós estamos nessa situação aqui no Brasil, né? Então, não tem muito argumentos nem como alternativas, vamos dizer assim, para modificar de forma efetiva esse quadro. Agora, dá para também tentar aí se planejar, cozinhar alimentos que utilizem menos gás, ou mesmo um dia ou outro, vamos fazer um lanchinho, para tentar fazer com que esse botijão renda mais? Não, algumas famílias fazem o quê? Até porque todo mundo trabalha e tal, cozinha um dia ou 2 na semana e congela. Então você pode fazer isso para poder tentar esticar, além dos 40 dias, a duração de um botijão de gás. Mas isso é preciso muito planejamento, né? Quer dizer, talvez a maior dica de todas é a hora das famílias se planejarem mais em termos tanto de orçamento sobre como e o que vão consumir em casa, porque está tudo meio complicado. E a questão das prioridades também, né, professora? A gente está, então, hoje aqui ao vivo com o quadro Explica Pra Gente, para até tentar mostrar aí uma alternativa para fazer o que, né, com esse gás desse preço. Olha, uma dica minha, eu costumo mesmo a questão do feijão, né, que a gente cozinha, nada de cozinhar aí uma canequinha de feijão, tem que cozinhar ali a panela toda, que é para justamente gastar aquele gás só ali, porque ficar cozinhando várias vezes acaba consumindo muito mais. Voltamos com você, Wilson. Não disse, o professor Francisco, que é também uma grande economista, como o senhor bem disse, as donas de casa sabem tudo, é aquilo que eu estou dizendo, elas estão no dia a dia, sabem muito bem. Agora, professor, eu queria aproveitar que você está aí também com o nosso ponto, excelente os questionamentos da nossa querida Maria Maciel, nossa querida economista do dia a dia, mas, professor, em relação a essa questão do mercado internacional, na minha concepção, e quero também a sua opinião técnica em relação a isso, nós não recebemos o salário em dólar. Como é que a gente vai poder ter um produto essencial, né? um equipamento que é de pura razoabilidade? Todos os dias nós precisamos do gás natural, que é feito, no caso, do gás de cozinha, e ele acaba sendo equiparado a um mercado internacional, que tem uma variação imensa com o dólar extremamente galopante. Isso não seria uma inversão de valores para a nossa realidade, professor? Mas infelizmente, a gente vive num país que está tentando correr para se desenvolver, né? Mas, infelizmente, é a realidade do mundo. Se a gente escolhe trabalhar numa perspectiva de economia livre e aberta, a gente vai ter que incorporar os preços internacionais nos nossos orçamentos. E aí isso rebate em situações comezinhas, como essa questão dos preços domésticos, né? De eletricidade, de gás, né? Eletricidade agora a gente vai pagar a bandeira vermelha porque a gente vai entrar com térmicas e movidas a óleo diesel, que também é derivado do petróleo. Então, por isso que a gente vai pagar mais caro na eletricidade. Então, quando mexe no petróleo, você mexe na economia como um todo. A economia ainda é muito dependente do petróleo e o petróleo é um preço internacional. Infelizmente, Wilson, é uma escolha, né? Tudo na nossa vida é uma escolha e o Brasil escolheu ser assim, e a gente vai ter que se adaptar e fazer as adaptações que as economistas domésticas aí, as donas de casa, estão mostrando que sabem realmente muita coisa. Perfeito, professor. A gente queria, por causa do nosso tempo, mas enfim, uma discussão bastante longa, mas enfim. Por exemplo, nós deveríamos estar recebendo em dólar também no Brasil para acompanhar essa loucura do preço galopante do gás e gasolina e companhia limitada, e deveríamos também, não é? Porque aí seria maravilhoso. Pode aumentar por lá que a gente está ganhando em dólar também aqui. E a outra é o seguinte, quando tem um aumento, esse aumento chega às vezes antes até do caminhão chegar na distribuidora, né? E quando há uma redução, essa redução a gente quase não vê. Por quê, professor? Rapidamente isso, por conta do nosso tempo.
O aumento foi hoje, né? Hoje já está pagando mais caro. Então, mesmo o gás antigo, quem for comprar hoje, acredito que já vai pagar o gás, o preço novo, mesmo de quem tem o gás antigo. E a gente, quando baixa, bom, aí tem questão de economia mais técnica. A gente disse que por conta de preço de monopólio, né? Ainda a Petrobras é um monopólio. Aliás, o setor de combustível no mundo inteiro é muito concentrado, que a gente chama, poucas empresas dominam. E quando é situações dessa de mercado, o preço só sobe, né? Eu vou dizer um termo técnico, economês aqui, né? A elasticidade, ela não é flexível, os preços não são flexíveis para baixo, pronto. Não cai, ele só sobe. Quando tem pouca gente dominando o mercado, aquele que é dono do mercado, ele vai querer sempre ganhar um pouquinho mais, e quando você soma pouquinho em pouquinho, a gente está vendo aí a situação, né? O governo, por exemplo, reduziu alguns impostos, mas esses impostos não chegaram na ponta do consumidor. O PIS e COFINS foi reduzido, né? Mas não chega na ponta, porque no meio do caminho as empresas que são poucas incorporam esses ganhos nas margens de lucro. Então você tem esse problema também, um mercado concentrado, pouco regulado, porque vive ao preço de mercado internacional, né? O governo não se ausenta desse debate, como é bem dito, né? A gente vê, o governo sempre se nega, não vou influenciar na Petrobras, não vou, porque exatamente, quando influencia você controla o preço, quando não, o preço fica, e quem paga no final sempre é o consumidor final, é aquele assalariado que precisa cozinhar e comer, né? Perfeito. E a gente vai perdendo cada vez o gás, né, para poder sobreviver. Não é fácil, não. O que está faltando, na verdade, é concorrência, né? Se quer crescer com o país, bote concorrente para ver se a Petrobras não baixa esse preço rapidinho, né, professor? Professor, quem quiser te seguir, então, tem aqui o endereço, vai colocar aqui no nosso GC aqui, ó, @sururutalks. É isso? E aí vai seguir o professor Francisco Rosário lá com todas as informações possíveis para você tirar dúvidas, também interagir com ele. Professor, um abraço, muito obrigado pela sua participação sempre aqui no Explica Pra Gente, e agradeço a sua economista também aí, né, adjunta, trazendo informações a Maria Maciel. Importantíssimo. Um abraço, boa tarde, até a próxima.